Neste vídeo, você vai descobrir tudo o que a Bíblia diz sobre o pecado da tatuagem. Se você é cristão e está pensando em fazer uma tatuagem, assista até o final para entender o que a Bíblia fala sobre o assunto. O corpo humano, na visão bíblica, é mais do que uma simples estrutura física, é o templo do Espírito Santo, habitado pela presença divina. A Bíblia afirma claramente que o corpo é um santuário de Deus e deve ser tratado com reverência e cuidado. A questão da tatuagem à luz da Bíblia levanta debates sobre o significado espiritual por trás desse ato. A Bíblia não possui uma proibição explícita sobre tatuagens, mas muitos cristãos interpretam passagens como Levítico 19:28 como uma orientação contra essa prática. A ideia de que nosso corpo é um templo do Espírito Santo traz à tona a reflexão sobre como devemos cuidar e honrar esse santuário divino. Considerando a importância da fé e da obediência a Deus em todas as nossas ações, surge o questionamento se fazer uma tatuagem está alinhado com os princípios bíblicos de santidade e reverência. Portanto, ao decidir sobre fazer ou não uma tatuagem, é essencial ponderar não apenas os aspectos estéticos ou culturais, mas também as implicações espirituais e morais dessa escolha em relação à nossa fé e testemunho cristão. Para compreender a proibição de tatuagens mencionada em Levítico 19:28, é fundamental analisar o contexto histórico e cultural da época em que esse versículo foi escrito. Há mais de 3.000 anos, as práticas de tatuagem estavam profundamente enraizadas em rituais religiosos e expressões culturais das nações vizinhas a Israel. Em muitas culturas antigas, as tatuagens eram utilizadas como forma de invocar divindades, homenagear os mortos ou identificar membros de tribos específicas. No Oriente Próximo, as tatuagens tinham um forte significado espiritual e eram associadas a práticas pagãs, como cultos aos mortos e adoração a divindades não relacionadas ao Deus de Israel. Nesse contexto, a proibição presente em Levítico visava manter os israelitas separados dessas influências idolátricas e preservar sua identidade como povo escolhido por Deus. Portanto, ao considerarmos a questão das tatuagens à luz desse cenário histórico-cultural, percebemos que a proibição contida em Levítico não deve ser interpretada de forma isolada ou literal nos dias atuais. É essencial compreender o propósito original da lei dentro do contexto da época para uma análise mais abrangente sobre o tema das tatuagens na perspectiva bíblica. Ao explorar a questão das tatuagens à luz da Bíblia, é fundamental considerar a visão mais ampla e abrangente que as Escrituras apresentam sobre esse tema. Embora Levítico 19:28 seja frequentemente citado como uma possível proibição de tatuagens, é importante analisar o contexto e a interpretação adequada desse versículo. A Bíblia nos ensina princípios fundamentais de santidade, obediência e cuidado com o corpo, que devem guiar nossas decisões em relação às tatuagens. O Novo Testamento traz uma perspectiva de liberdade em Cristo, mas essa liberdade não deve ser usada como desculpa para desrespeitar os princípios bíblicos. Além disso, ao refletir sobre as implicações espirituais das tatuagens, é essencial considerar a motivação por trás dessa escolha. A fé e a submissão à vontade de Deus devem ser os pilares que norteiam nossas decisões, garantindo que nossas ações glorifiquem a Deus e edifiquem o próximo. Diante da diversidade de interpretações e práticas em relação às tatuagens entre os cristãos, é crucial buscar um entendimento equilibrado e fundamentado nas Escrituras. Afinal, o objetivo principal deve ser viver uma vida que honre a Deus em todos os aspectos, inclusive nas escolhas relacionadas ao nosso corpo. Ao abordar a questão das tatuagens à luz da Bíblia, surge o debate entre a interpretação literal dos textos sagrados e a consideração do contexto histórico em que foram escritos, enquanto alguns defendem uma interpretação direta de passagens como Levítico 19:28, outros argumentam que é essencial compreender o cenário cultural e social da época para uma análise mais abrangente. A interpretação literal pode levar a uma visão restrita do significado das tatuagens na perspectiva bíblica, sem considerar as nuances e simbolismos presentes
nas práticas antigas relacionadas a esse tema. Por outro lado, ao contextualizar as proibições presentes em Levítico dentro do panorama cultural e religioso do Antigo Oriente Próximo, é possível obter insights valiosos sobre os motivos por trás dessas restrições. Dessa forma, a reflexão sobre a interpretação literal versus o contexto histórico permite uma análise mais profunda e equilibrada da posição da Bíblia em relação às tatuagens, levando em consideração não apenas as palavras escritas, mas também o ambiente cultural e espiritual no qual foram inseridas. A liberdade em Cristo é um tema central na vida do cristão, trazendo consigo responsabilidades e discernimento em relação às escolhas pessoais. Quando se trata da questão das tatuagens, a liberdade adquirida por meio do sacrifício de Jesus na cruz nos convida a refletir sobre como exercer essa liberdade de maneira consciente e alinhada com os princípios bíblicos. A liberdade não deve ser vista como uma licença para fazer qualquer coisa, mas sim como uma oportunidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Ao considerar a possibilidade de fazer uma tatuagem, é essencial avaliar se essa decisão está em harmonia com os valores do reino de Deus e se contribui para a edificação espiritual própria e dos outros. A liberdade em Cristo nos chama a buscar a santidade em todas as áreas da vida, inclusive nas escolhas estéticas e corporais. Portanto, ao pensar em tatuar o corpo, é importante ponderar se essa ação reflete o amor, a pureza e a sabedoria que devem guiar os passos do cristão. A liberdade não anula a responsabilidade diante de Deus, mas nos convida a viver de forma que glorifique o nome dele em tudo o que fazemos. Ao refletir sobre a questão das tatuagens à luz da Bíblia, é essencial considerar a motivação interna por trás dessa decisão e a importância da fé no processo de tomada de escolhas. A motivação que impulsiona alguém a fazer uma tatuagem pode revelar muito sobre os valores, crenças e intenções dessa pessoa. A Bíblia nos ensina que todas as nossas ações devem ser motivadas pela fé e pela obediência a Deus. Portanto, ao considerar fazer uma tatuagem, é fundamental questionar se essa escolha está alinhada com os princípios cristãos de amor, pureza e santidade. A importância da fé como guia em nossas decisões não se restringe apenas à questão das tatuagens, mas permeia todas as áreas da vida do cristão. Agir com base na fé significa confiar na direção de Deus, buscar sua vontade em oração e submeter nossos desejos aos seus planos. Quando aplicamos esse princípio à decisão de fazer uma tatuagem, somos desafiados a avaliar se nossa fé está fundamentada na confiança em Deus e no desejo sincero de honrá-lo com nosso corpo. Portanto, ao pensar em tatuar o corpo, é crucial examinar não apenas os aspectos externos ou sociais dessa prática, mas também as motivações mais profundas que impulsionam essa escolha. Uma reflexão honesta sobre nossa fé, nossa relação com Deus e nossos valores espirituais pode nos ajudar a tomar decisões que estejam em conformidade com os princípios bíblicos e que glorifiquem o nome dele em tudo o que fizermos. Ao abordar a questão das tatuagens à luz da Bíblia, somos desafiados a priorizar o amor e a edificação mútua no corpo de Cristo. A decisão de fazer uma tatuagem não deve ser tomada de forma isolada, mas considerando o impacto que ela pode ter na comunidade de fé. O amor mútuo entre os irmãos é um dos princípios fundamentais do cristianismo, e isso inclui respeitar as convicções e sensibilidades uns dos outros. Quando pensamos em tatuar nosso corpo, é essencial refletir se essa escolha pode causar divisões, conflitos ou tropeços na fé de nossos irmãos em Cristo. A liberdade que temos em Cristo deve ser exercida com responsabilidade e consideração pelo bem-estar espiritual daqueles que nos cercam. Portanto, ao ponderar sobre fazer uma tatuagem, devemos lembrar que nossa decisão não afeta apenas a nós mesmos, mas também a comunidade cristã da qual fazemos parte. Priorizar o amor, a unidade e a edificação mútua nos leva a agir com sabedoria e sensibilidade diante das diferenças de opinião e práticas dentro do corpo de Cristo. A analogia do corpo como templo do Espírito Santo é um dos princípios fundamentais que a Bíblia nos apresenta para refletir sobre a santidade e o cuidado que devemos ter com nossa própria pessoa. Quando consideramos o corpo como um santuário habitado pela presença divina,
somos convidados a enxergar a importância de honrar e respeitar essa morada sagrada. Assim como um templo físico é dedicado ao culto e à adoração de Deus, nosso corpo também deve ser consagrado para glorificar o Criador. Cada escolha que fazemos em relação ao nosso corpo, incluindo a decisão de fazer uma tatuagem, deve ser pautada na reverência e no amor a Deus. A marca que deixamos em nossa pele não é apenas estética, mas carrega consigo significados espirituais e emocionais que podem influenciar nossa jornada de fé. Portanto, ao refletir sobre a possibilidade de tatuar o corpo, é essencial considerar se essa decisão está alinhada com a santidade e a pureza que devem permear todas as áreas de nossa vida. O cuidado com o templo do Espírito Santo não se restringe apenas às práticas externas, mas também envolve as atitudes e intenções do coração. Que possamos sempre lembrar que somos moradas vivas de Deus e agir em conformidade com essa verdade em tudo o que fizermos. A questão da tatuagem, à luz da Bíblia, também nos convida a refletir sobre a importância da submissão à autoridade espiritual presente na igreja local. A liderança espiritual tem o papel de guiar e orientar os membros do corpo de Cristo, fornecendo direcionamento baseado nas Escrituras e na sabedoria divina. Ao considerar fazer uma tatuagem, é essencial levar em conta os ensinamentos e as orientações da liderança da comunidade de fé a que se pertence. A submissão à autoridade espiritual não se trata apenas de acatar regras ou normas, mas de reconhecer a importância do discipulado e do cuidado mútuo dentro do corpo de Cristo. A liderança da igreja local possui a responsabilidade de zelar pelo bem-estar espiritual dos membros e orientá-los no caminho da santidade e obediência a Deus. Portanto, ao pensar em fazer uma tatuagem, é fundamental avaliar se essa escolha está alinhada com os princípios e as diretrizes estabelecidas pela liderança espiritual da sua comunidade cristã. A humildade em acolher conselhos e instruções dos líderes designados por Deus demonstra um coração disposto a crescer na fé e no conhecimento das Escrituras. Dessa forma, a submissão à autoridade espiritual não apenas fortalece a unidade do corpo de Cristo, mas também promove o amadurecimento espiritual individual e coletivo. Cada decisão que tomamos, incluindo a escolha de fazer uma tatuagem, tem um impacto no mundo espiritual que nos cerca. A Bíblia nos ensina que aquilo que semeamos, colheremos. E isso se aplica não apenas às nossas ações visíveis, mas também às intenções do nosso coração. Ao considerar o ato de tatuar o corpo, devemos refletir sobre como essa decisão reverberará no âmbito espiritual. Uma tatuagem pode representar mais do que uma simples marca na pele. Ela pode carregar significados profundos e simbólicos que influenciam nossa jornada espiritual. A escolha de fazer uma tatuagem deve ser feita com sabedoria e discernimento, levando em consideração não apenas as questões estéticas ou culturais, mas também as implicações espirituais dessa decisão. Cada desenho gravado em nossa pele pode ter um impacto duradouro em nossa relação com Deus e com os outros ao nosso redor. Portanto, ao pensar em tatuar o corpo, é fundamental ponderar sobre como essa marca refletirá a nossa identidade cristã, a nossa fé e o nosso compromisso com valores como amor, pureza e santidade. Que possamos sempre lembrar que somos embaixadores de Cristo neste mundo e que nossas escolhas devem refletir a luz do Evangelho para todos aqueles que nos cercam.